Fala pessoal, beleza? Então gostaria de caminhar já para o encerramento, deste assunto, ao qual estou falando sobre o judaísmo nazareno, e as diferenças dele e o cristianismo. E a minha argumentação é: o povo de Deus é um só. A verdade de Deus é uma só. Que nós possamos buscar através do Senhor em oração, que o Espírito Santo de Deus possa nos guiar em toda a verdade acerca da sua palavra, E então gostaria de trazer aqui para finalizar, eu achei interessante a declaração de fé dos judeus messiânicos e comentar um pouco sobre as diferenças entre crenças do cristianismo e do judaísmo nazareno, para finalizar esse assunto. Quem tiver mais interesse em pesquisar a respeito, como eu falei, sobre traduções da Bíblia, que eu recomendo, é claro que eu uso a King James, João Ferreira de Almeida, mas Bíblias que eu recomendo a gente estudar é aqui a Bíblia Judaica, de David Stein, a Bíblia Peshitta, o Novo Testamento da Peshitta, com Tzadok, você compra aí pelo Mercado Pago, bem acessível. Então, assim, traduções da Bíblia que nos ajudam a compreender a palavra do Senhor. Então, eu vou trazer para vocês aqui, rapidamente, a declaração de fé dos judeus nazarenos e que possamos refletir à luz da palavra do Senhor, que o Senhor possa iluminar a nossa mente. As diferenças do judaísmo nazareno, messiânico e o cristianismo, qual que é a ideia? Como eu já havia falado, o cristianismo, em sua essência, é uma religião judaica. Até o 3º século, judeus e gentios, cristãos, tinham uma só fé, certo? Porém, isso foi mudando ao longo da história. Tem a questão também dos fariseus, a gente falar que a gente sempre ouve falar sobre o judaísmo, muitas vezes, na maioria das vezes, de tom negativo, porque o Senhor Jesus, de fato, ele combateu os fariseus, mas não todos os fariseus. O Senhor Jesus, ele combateu a hipocrisia dos fariseus, tanto que ele diz em Mateus 23, na cadeira de Moisés está sentados escribas e fariseus. Fazei tudo o que eles dizem, mas não faça o que eles fazem. Porque eles falam, mas não fazem. Em Mateus 5:48 também, o Senhor Jesus nos disse que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entraríamos no reino dos céus. Assim como ele diz, muitos são chamados e poucos escolhidos. O Senhor Jesus também nos diz que ele veio buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então nós, como cristãos, somos essas ovelhas perdidas da casa de Israel. E se somos ovelhas do bom pastor que é Cristo, ouviremos a sua voz e seguiremos os seus passos. Ou seja, isso inclui viver como Cristo viveu, fazendo a vontade dele e a vontade do Pai. Vamos lá, eu fiz uma pequena pausa. Mas enfim, qual que é aqui a argumentação que eu quero trazer, a reflexão, a mensagem que eu quero trazer para a nossa reflexão? É de que o cristianismo, na sua origem, ele era uma religião judaica, o que levou à separação entre judeus e gentios. A gente sabe que até dentro do judaísmo havia divisões. O Senhor Jesus, ele combateu a hipocrisia dos fariseus, o fermento dos fariseus. Em Marcos 7, o Senhor Jesus disse: vós, fariseus, vós anulais os mandamentos de Deus com preceitos humanos. Ou seja, o Senhor Jesus, ele nunca foi contra a lei de Deus e ele não violou o sábado, por exemplo. Ele cumpriu a Torá, ele cumpriu a palavra e serviu de exemplo para nós. Ele foi contra a perversão da lei, a qual Paulo fala muito, o qual as nossas Bíblias traduzem como debaixo da lei. Mas quando fala debaixo da lei, maldição da lei, não está falando da lei de Deus, porque senão Paulo estaria se contradizendo, pois Paulo diz em Romanos 7 que a lei do Senhor é santa, justa e boa. Como é que a lei do Senhor é santa, justa e boa e quem vive debaixo dela está debaixo de maldição?
Ah, mas se você tentar cumprir a lei, você está debaixo de maldição. Não é isso que Paulo quis dizer. Paulo quer dizer que se você acha que você é salvo por mérito, por seu legalismo, eu guardo sábado, eu sou santão, eu mereço ser salvo. Não. Nenhum de nós merece a salvação por nossas obras. A salvação é por Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Isso aqui é importante, porque as pessoas vão falar, você está sendo legalista, você está sendo judaizante. Não. A questão que o Senhor Jesus combateu foi a distorção da lei, a perversão da lei e as tradições humanas. Ao falar ali para os fariseus, vocês fazem um longo prosélito e impede as pessoas de entrar no reino de Deus. Por quê? Vocês criam um fardo pesado. Então, eles fizeram tantas leis que não estavam na palavra, que o sábado realmente se tornou um fardo pesado. Então aqui eu não estou defendendo o judaísmo farisaico, eu estou defendendo o judaísmo nazareno pregado por Jesus. Certo? Então assim, o Senhor Jesus ele combateu a perversão da lei, os mandamentos humanos. Como por exemplo, sei lá, alguma igreja que proíbe você de usar barba. Nós não temos o costume de usar barba. Ok, mas na Bíblia não tem nada disso. O Senhor Jesus usava barba, por exemplo. Então, quando nós anulamos a Deus por mandamentos humanos, nós estamos fazendo a perversão da lei, né? Então você vê nas cartas de Paulo, e por isso que eu enfatizei, como eu falei, eu não estou aqui dizendo, a Bíblia João Ferreira de Almeida, eu tenho várias aqui, inclusive adquiri recentemente mais uma Bíblia João Ferreira de Almeida, a Bíblia de Estudo Andres, né, muito boa por sinal. Eu uso o João Ferreira de Almeida, mas você ao analisar a Peshita, a Bíblia judaica, você percebe que nós temos uma dificuldade de tradução, né? Quando Paulo diz, porque nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que nós não estamos debaixo do legalismo. Nós estamos debaixo da fé em Cristo, da nossa fidelidade ao Senhor Jesus. E ao crermos no Senhor Jesus, ele nos liberta do pecado. O que é o pecado? Transgressão da lei. Tanto que o Senhor Jesus nos disse, Senhor, muitos dirão, né, naquele dia, Senhor, eu profetizava, eu pregava, eu ia na igreja, eu fazia a tua obra. E ele dirá, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E o que ele quis dizer? O que quer dizer iniquidade? Iniquidade quer dizer transgressão da lei. Ou seja, o Senhor Jesus dirá, eu não vos conheço, vós que vivem como se não houvesse lei. E aí que a gente vê heresias no meio cristão, como falando que a lei foi abolida, que só a fé em Jesus é que basta. Sim, só a fé. Tiago 2,8, pela graça sois salvos, por meio da fé. Né? Pela graça, por meio da fé em Jesus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas nós somos criados para as boas obras, né? Ou seja, a nossa fé em Deus produz bons frutos. Ou seja, se eu vivo na prática do pecado durante toda a minha vida, a pessoa não é salva, né? Ou seja, ao crer em Jesus, isso nos leva, né? Romanos diz, né? A graça de Deus nos leva à obediência. Romanos 11 também nos diz, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Bondade para aqueles que perseveram em fazer o bem. Né? Vemos aqui Romanos 11, versículo 22. Versículo 21 diz assim, porque se Deus não poupou os ramos naturais, cuida para que ele não poupe a ti também. Ou seja, ele cortou os ramos naturais, os judeus que negaram a Cristo. Porém, lá no final ele diz, porque todo Israel será salvo. Por que os judeus hoje em dia, muitos não se convertem a Cristo? Porque o Cristo que pregamos para ele não é o Cristo que a Bíblia ensina. Pois se dizemos que Jesus aboliu a lei e que agora devemos guardar o domingo, estamos dizendo que Deus muda. Que Deus disse uma coisa no Antigo Testamento e veio seu filho e falou, não precisa mais, agora é o domingo. Ou seja, Deus é um Deus que não muda, nem filho do homem para que se arrependa. A base de interpretação da Bíblia é o Antigo Testamento. O Novo Testamento nada mais é do que chamada de Brit Hadashah,
aliança de Deus renovada com seu povo, conforme já lemos em Hebreus 10:16, Hebreus 8 e Jeremias 31. A nova aliança, o Novo Testamento, é a renovação da aliança de Deus com seu povo, com as duas casas de Israel, né? Ou seja, o versículo 22 de Romanos 11 nos diz assim: vê, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram severidade, mas para contigo a bondade, se permaneceres na sua bondade, do contrário, tu também serás cortado. Ou seja, a salvação, aqui vem nos falando, é a bondade de Deus, é a graça de Deus. Se permanecermos fiéis ao Senhor Jesus até o fim, guardando a sua palavra, os seus mandamentos, seremos salvos. Porém, se não, se andarmos na desobediência às leis de Deus, né, seremos cortados, né? Então, para finalizar aqui, né, o cristianismo acabou se afastando. É claro, o cristianismo continua sendo, contém o povo de Deus, mas, como Paulo disse, devemos tomar cuidado com os falsos profetas, com as heresias infiltradas dentro do cristianismo. Como, por exemplo, a teologia da substituição, que diz que a igreja substitui Israel. Não. Romanos 11 diz: nós fomos enxertados em Israel. Nós fazemos parte do povo de Deus. Deus não anula as suas promessas a Israel. Tanto que uma das profecias sobre a sua vinda é que Israel será salvo. Muitos judeus ou os remanescentes serão salvos. Muitos irão se converter. E daí nós temos os judeus messiânicos e nós, como cristãos, que devemos pregar o Jesus bíblico e não o Jesus que a gente acha. Certo? Então aí nós temos a Igreja Católica, né, que mudou a lei de Deus, introduziu vários mandamentos que não estavam na Bíblia. Tivemos então a igreja perseguida, né, até Martinho Lutero, né, que pela operação de Deus fez ali a reforma protestante, né? E assim eu gostaria de finalizar, né, para não ficar muito extenso este assunto. Eu vou ler aqui apenas o cremos do judaísmo nazareno para nossa reflexão. Porque, como eu disse, os judeus nazarenos são nossos irmãos em Cristo. Não há dois povos de Deus, há um só povo. Jesus não vem buscar as noivas, é a noiva. A noiva, a igreja do Senhor, né? O povo de Deus é o povo especial, zeloso, de boas obras, que tem a lei do Senhor escrita em seu coração. Beleza? Até o próximo vídeo, eu espero finalizar no próximo vídeo. Beleza? Deus abençoe e até a próxima.